Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, um versículo muito conhecido, mas que eu quero trazer nesta reflexão, a partir do tema libertação para uma vida livre. Diz o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tolstói afirma que nós não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. E a liberdade não é um fim, mas uma consequência. Eu achei interessante porque a liberdade, ela é alcançada quando conhecemos a verdade. E quando nós lemos o texto de João 8, 32, deparamos-nos com a expressão conhecer, verdade e liberdade, libertação. Deste modo, e pensando esse texto com outro texto que está também no Evangelho de João, só que no capítulo 14, verso 6, podemos inferir ou intuir que a verdade, ela é uma pessoa. O próprio Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade é uma pessoa. Então, toda a nossa compreensão de verdade parte da premissa que nós temos uma cosmovisão e fomos ensinados e aprendemos dentro de uma sistematização que mais se aproximasse justamente da visão do nosso ambiente religioso. Eu não desprezo que seja interessante, contudo, nós precisamos realinhar essa compreensão com a verdade, repito, que é uma pessoa. Em primeiro lugar, então, como compreender essa libertação para uma vida livre? Até porque liberdade não é um pacote, mas é um processo de consciência a partir da Bíblia que norteia a nossa fé. Em primeiro lugar, então, conhece-se alguém não só sabendo dele, mas caminhando com ele. E referindo-se a Cristo, é se permitir aprender e ser conduzido pelo Espírito Santo. Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos em João 14,6 como o caminho. E ele mesmo nos falou que não nos deixaria sozinhos. Ele é o Emanuel desde sempre, Deus conosco. Mas também que nos enviaria o Espírito Santo, que nos conduziria a toda a verdade. Toda a verdade é Cristo, por Cristo e com Cristo. Mas em segundo lugar, percebe-se também que a verdade que precisamos conhecer não é um dogma, mas é uma pessoa. Nossas compreensões, elas são importantes, os nossos dogmas, porque são frutos justamente de nossa capacidade cognitiva de apreender os conteúdos que nos servem justamente para a nossa caminhada, bem como do aprendizado mediado pelas nossas escutas e do ambiente em que crescemos ou abraçamos um dia. Por outro lado, não é pecado pensar, uma vez que a fé pede que conheçamos a Deus, ainda que Deus não possa ser plenamente conhecido, pois se fosse compreendido, ele deixaria de ser Deus. Então é interessante que nós entendamos que o objeto da experiência, e não sendo Deus o objeto da experiência, eu diria, só nos restam as incertezas e a infinita paixão. Paixão de uma caminhada e aprendizado com Deus, entre nós e em nós. Então, a verdade que precisamos conhecer, repito, não é um dogma, mas uma pessoa. Embora, como já tenho afirmado, sejam importantes os nossos dogmas, as nossas compreensões, são compreensões possíveis, nenhuma finalização, são importantes para a nossa caminhada, mas sempre pensando de que a verdade que precisamos conhecer, que está acima das nossas dogmatizações, sistematizações, ela é uma pessoa. Mas em terceiro lugar, e não menos importante, a caminhada com Cristo, essa caminhada é uma caminhada de conhecimento, conhecendo como uma pessoa. E quando nós o conhecemos como uma pessoa, vivemos uma verdade libertadora. Nossa vontade proposta por Deus de que caminhemos com Cristo e que possamos então, ou porque não dizer, passemos a compreender a importância de não temer a liberdade e nenhum processo de libertação, pois nos sentimos livres, inclusive para duvidar. Todos nós podemos duvidar, faz parte inclusive dessa nossa criatividade, dessa capacidade de inventividade, de se duvidar. Muito bem falou o teólogo Paul Tillich quando ele disse assim: dúvida não é o oposto de fé ou da fé,
mas é um elemento da fé, faz parte. Então é importante que nós possamos viver uma fé sem pressão da espetacularização, principalmente em nossos dias, em que se percebe ou que se observa fé muito mais como esse espetáculo, é o que nós vemos lamentavelmente em nossos dias. Mas sim de querer provar, ou sem querer provar, quem nós somos. Então fé é para que precisemos caminhar mediante a inspiração e certamente uma caminhada simples, mas não menos profunda. É alcançar a libertação da ideia de um aprisionamento dogmático e da domesticação da vida. É importante que nós pensemos a fé como um relacionamento com Deus e não como uma forma de fazer Deus fazer, mas de fazermos e nos tornarmos certamente mãos, pés e boca de Deus, como projeto em suas mãos. Eu diria mais que Deus não tem um projeto para as nossas vidas. Nós somos o projeto de Deus e isto faz uma enorme diferença. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: sejamos livres e libertos em nossa caminhada com Cristo. Esse é o convite. Quando nós entendemos João 8:32 como uma provocação a que de fato nós busquemos essa liberdade em Cristo, que possamos de fato vivenciar essa liberdade nessa nossa caminhada com Cristo. É uma caminhada de descobertas constantes e possibilidades de vislumbrarmos sua graça, amor, bondade e generosidade. É uma caminhada, sem dúvida nenhuma, de libertação daquilo que nos impede de sermos mais humanos e próximos de Deus e das pessoas. É uma libertação para a vida, uma libertação para uma vida livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E um outro texto no mesmo capítulo, versículo 36, nós encontramos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que possamos então desfrutar em Cristo dessa liberdade para a vida. Eu diria mais, é lançar fora o medo de ser livre e de se libertar de todo e qualquer tipo de extremização, seja de direita ou de esquerda. E isso, como disse Søren Kierkegaard, que a angústia é justamente a possibilidade da liberdade. E o medo dessa possibilidade, ou seja, faz com que muitas vezes nós não consigamos vivenciar com intensidade a liberdade proposta pelo coração de Deus. A minha proposta e minha provocação é que nós possamos de fato vivenciar intensamente essa liberdade com a graça de Deus.